Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido os irmãos para a leitura do Salmo 61. Estaremos com este salmo fazendo a convocação para o santo culto que pretendemos prestar ao nosso Deus. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações por gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Convido a amada congregação, aqueles que puderem, que se coloquem em pé, para louvarmos a Deus com o Salmo 61. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assista eu, sob as asas firmes estou, no esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Convido a amada congregação para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está Em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Gostaria de convidar os irmãos para a leitura no livro de Jó, capítulo 42. Antes, nós vamos fazer uma oração de invocação, mesmo assentados. Oremos. Pai gracioso e santo, eterno, bondoso, Deus, Criador dos céus e da terra, nós te rendemos graças, Deus, te adoramos, te louvamos. E aqui estamos, Deus, para buscarmos, Deus, a santa comunhão, Senhor, com os nossos irmãos e irmãs e também com o Senhor, a fim de prestarmos um culto a Ti, ó Deus. Para isso, Deus, nós lhe pedimos a bênção do Teu perdão, que o Senhor nos perdoe nossas falhas e pecados, pecados que confessaremos diante de Ti, pecados que têm sido confessados diante do Senhor, pois reconhecemos nossa pequenez, ó Deus, nós reconhecemos que somos pequenos e o Senhor é santo, e grande e poderoso. Por isso nós pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas e pecados. Neste momento, Deus, que a Tua graça nos assista, que o Senhor, pelo Teu favor, nos instrua e que Teu nome aqui seja glorificado, homenageado, exaltado, Deus, que o Senhor seja cultuado aqui em espírito e em verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e nas cinzas. Quero ler também o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Bom, essa passagem que lemos aqui no início, os 6 primeiros versículos aqui deste capítulo, é conhecido como a confissão de Jó. Jó ainda estava vivendo o seu cativeiro, Jó ainda estava enfermo, Jó ainda estava passando todas aquelas tribulações. Quando, enfim, ele percebe Deus, a grandeza de Deus. Jó, ele havia até questionado Deus em meio às suas enfermidades. Nunca negou a graça de Deus, nunca negou Deus, mas questionou Deus. E por fim de tudo, ele reconhece Deus. Ele reconhece a bondade, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus em tudo que ele estava passando. Jó foi acusado pelos seus amigos, foi acusado de estar passando aquilo por pecados ou por outras situações. Muitas pessoas pensam, por que Jó passou por tanta coisa se ele era tão justo? Jó, ele também era um pecador e ele também estava inserido na dinâmica da vida. E nesta confissão, ele reconhece que ele tinha um problema sério que precisou ser tratado por Deus, que se tratava do orgulho. Jó, ele temia Deus, mas ele demonstra, que no final do capítulo, no final do livro, demonstra que ele tinha um certo orgulho. Ele orava até pedindo perdão pelos seus filhos, se porventura os filhos tivessem pecado. Ele tinha esses cuidados, mas ele mesmo precisava de uma ação de Deus, como ele mesmo diz aqui.
Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E no verso 5 ele diz, ele admite, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento que Jó tinha sobre Deus, embora Jó tivesse práticas de justiça e zelo e cuidado, era um conhecimento superficial, onde ele mesmo admite que, olha, eu te ouvia só de ouvir falar, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós aprendemos aqui com Jó algumas coisas. Primeiro, não só Jó, nós também já falamos de coisas que não entendemos. Nós já questionamos Deus, porque Deus de fato, Ele faz coisas maravilhosas demais, que nós não podemos alcançar, coisas que nós não conhecemos. E na nossa precipitação, quem sabe um dia no nosso passado, nós também falamos coisas que nós não sabíamos, nós não conhecíamos, coisas que eram maravilhosas demais para nós. E nós também, quem sabe, no passado, nós conhecíamos Deus apenas de ouvir falar. Nós sabíamos que era verdade. Hoje, ouvimos falar de Cristo, sabemos que é verdade. Vemos a moral de Deus exposta nas suas Escrituras, sabemos que é verdade, que é o melhor caminho. Mas nós devemos olhar com toda a sinceridade para nós mesmos, cada um de nós, e dizer, será que eu conheço Deus apenas de ouvir falar? Ou será que agora meus olhos o veem? E será que agora eu tenho um fundamento, agora de fato estou na rocha, firmado nessa rocha, que é mais alta que eu? Será que agora eu estou, né? Nós devemos observar isso. E um dos detalhes importantes neste tratamento de Deus é que é o seguinte, se você continuar a leitura deste capítulo, você vai ver que os amigos de Jó, eles pedem oração, eles oram a Deus. Aqueles mesmos que acusaram Jó muitas vezes indevidamente, aqueles também falavam coisas que não conheciam, coisas maravilhosas demais para eles. E eles acusavam Jó. E em um momento eles oraram a Deus, e Deus fala assim, eu vou falar em outras palavras, né? Mas está aqui no capítulo. Deus fala assim, olha, pede para o meu servo Jó. Isso aconteceu após a confissão de Jó. Após Jó entender de fato quem é Deus. Após Jó reconhecer de fato a grandeza de Deus. Mesmo em meio àquela sua tribulação toda. E ele falar, agora meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Após isso, os amigos de Jó orando para Deus. E Deus fala, olha, pede para o meu servo Jó orar por vocês. Se ele orar, eu vou ouvir. E de fato, Jó orou por eles. E Deus ouviu aquela oração. E o interessante é o verso 10 que diz aqui, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, diante daquela conversão genuína de Jó, Deus reconhece também a postura de Jó. Deus atende a oração de Jó quando ele orava pelos demais. Jó ele não usa de vingança nem falta de misericórdia para com seus amigos. Imagino que Jó estivesse magoado, porque além de sofrer tudo aquilo que ele estava sofrendo, desde dores emocionais, até mesmo uma doença gravíssima física, né? A esposa o incita a negar a Deus, os amigos o acusam de estar nessa situação por ter uma vida de pecados, e ele poderia estar magoado com todas essas pessoas. Porque demonstra claramente aqui que Jó era simplesmente um homem, um ser humano como qualquer outro. E aqui então, Deus, quando Jó toma essa postura de orar, né, pelos seus amigos, aqueles que o agrediram com palavras, que fizeram juízos precipitados e errados contra ele, né? O cativeiro dele, ele é mudado. Nós temos muitas lições para tirar aqui do capítulo 42, mas neste momento nós vamos falar apenas desta confissão. Nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, como diz o livro de Provérbios, e as nossas veredas serão aplanadas. Às vezes nós olhamos à frente, parece que nós não vemos uma saída para algumas situações.
Parece que os caminhos são nebulosos e tortuosos. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Algumas pessoas pecam gravemente por atribuir dificuldades muitas vezes a Satanás. Não, a Bíblia diz, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Satanás só cirandou a vida de Jó aqui porque Deus permitiu essa investida. E Satanás, ele não foi além do que Deus mandou ele ir. Deus falou, contra a vida dele não toque. E a vida dele foi preservada. Então a palavra de Deus diz, reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Nós devemos buscar ver de fato a graça de Deus em todas as situações da nossa vida. Porque todas as situações que acontecem, Deus permitiu. E Deus permitiu por um bem, por um fim proveitoso, como diz as Santas Escrituras. E devemos ter as práticas devocionais cristãs, né? Como Jó orou pelos seus amigos. Então, irmãos, que nós possamos fazer aqui como Jó, ter essa clareza de entender. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, porque Deus está muito acima de nós. E aí ele diz, escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Precisamos ter esta fé, que Deus ele vai nos ensinar o caminho, como ele tem nos ensinado, né? E aí, o complemento, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando nós chegamos nesta posição de realmente ver Deus, não ver fisicamente, né? Com os olhos da carne, mas ver como Deus é real na nossa vida, nós chegamos aqui nesse verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas, porque nós vamos ver um ser santo, perfeito, que faz tudo, segundo o conselho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e o quanto nós é que estamos errados, nós é que somos pequenos e falhos. Então que nós possamos, neste momento, um momento de confissão, se alguém sentir o desejo de estar confessando com sinceridade a Deus, numa oração silenciosa, qualquer coisa que sinta que deva confessar, né? Qualquer situação. Os irmãos terão essa oportunidade agora, enquanto eu estarei orando em voz audível. Vamos fazer uma oração de confissão. Glorioso, eterno e santo Deus, o Senhor é grande Deus, e as tuas coisas são maravilhosas demais para nós. Coisas que não conhecemos, Deus, coisas que podemos perceber, porque a sua palavra nos revela. E por isso, Deus, nós pedimos a Ti a bênção, Deus, de termos os nossos olhos espirituais abertos e centrados no Senhor, para vermos a Tua grandeza, Senhor, a Tua santidade. E nós nos abominamos de fato e nos arrependemos, Deus, no pó das cinzas, porque de fato sabemos que somos falhos e pecadores, Deus. Estamos muito longe da Tua santidade, mas confiamos na Tua graça, Deus. Queremos que os nossos olhos vejam a verdade que o Senhor revelou, nos ilumine, Deus, para que possamos muitas vezes mudar de estado, daquela pessoa que eu conhecia apenas de ouvir falar, para aquela pessoa que confia totalmente no Senhor. Nós te perguntaremos, o Senhor nos ensinará, ó Deus, o caminho da verdade, porque o Senhor, Deus, já enviou Teu Santo Espírito, e Ele nos ensina todas as coisas. Por isso, Deus, a Sua palavra revelada, ela é iluminada pelo Teu Santo Espírito que nos ensina todas as coisas. Pedimos, portanto, Deus, reconhecendo que somos falhos, pedimos o Teu perdão, apelamos pelas Tuas muitas misericórdias e clamamos a Ti que nos perdoe, Deus, e nos livre de todo o mal. Para a honra e glória do Teu santo nome é que oramos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 51 dos Salmos e Hinos. Este momento é oportuno também àqueles que desejam ofertar.
cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende, vem. Deus velará por ti. E acharás teu descanso e bem. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Convido os amados irmãos para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido ainda a amada igreja para a leitura do Dia do Senhor 2. Semana passada nós ouvimos acerca do Dia do Senhor 1, que diz, que é um prólogo, né, do Catecismo de Heidelberg, que diz que nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Pertencemos àquele que nos ama com amor infinito, incondicional. E depois nós vimos, na pergunta 2, que são 3 elementos que nós devemos estudar para uma boa compreensão da nossa fé.
Primeiro, acerca de como são grandes os nossos pecados e miséria. A primeira coisa que nós devemos entender, para que possamos entender a fé cristã, é entender como são grandes nossos pecados e misérias. Como nós nós não estamos em condição de exigir nada de Deus. Tudo que recebemos de Deus, devemos ser gratos porque Deus o faz por misericórdia a nós. Então, o primeiro passo é nós entendermos como são grandes os nossos pecados e misérias. Depois, vamos entender como é grande a nossa salvação. E depois, estudaremos a respeito da nossa gratidão. Embora os nossos grandes pecados e miséria sejam motivo de toda a dor do mundo, isso desde o pecado original, é o menos que nós vamos estudar aqui no Catecismo, que vai levar menos dias para nós estudarmos. E depois nós vamos nos aprofundar na grande graça da nossa salvação. O dia do Senhor e depois, futuramente, na gratidão, se Deus nos permitir. Então, a primeira parte do Catecismo, que entra aqui no dia do Senhor 2, nossos pecados e miséria. E aqui há algo muito importante, irmãos, para a igreja do século 21. Para que a igreja desperte, para que a igreja acorde deste sono que veio na igreja aí desde alguns movimentos que surgiram no século 20 e que afastaram a igreja de observarem a lei de Deus. Veja aqui, este catecismo ele foi escrito em 1563 e no século 20, ou seja, no século 16. No século 20, a igreja começa a se afastar da lei e do mandamento de Deus. Veja como nós devemos despertar para isso. Pergunta 3. Como é que você sabe de seus pecados e miséria? Uma resposta bem simples. Pela lei de Deus. Se eu abandonar a lei de Deus, se eu não considerar mais a lei de Deus, eu simplesmente não vou saber dos meus pecados. Simplesmente não vou saber dos meus pecados. Ou ficaremos, além de não sabermos dos nossos pecados, podemos ainda ficar como pessoas que determinam na sua própria mente o que é pecado e o que não é. Pessoas que muitas vezes colocam fardos sobre outras pessoas, porque elas internamente, elas abandonaram a lei. Elas não estão observando o que Deus fala que é pecado. Elas, na mente delas, elas criaram uma estrutura mental e acharam que determinada coisa é pecado, que muitas vezes não é. E exige dos outros ainda aquilo. E alguns ensinam grupos, e isso vai se tornando tradições e mais tradições. Então, além de se afastar da lei de Deus, e a pessoa perder o contato com o que de fato Deus fala que é pecado, a pessoa então começa a se entregar à sua própria imaginação, muitas vezes fazendo coisas que de fato são pecado, que ela acha que não é pecado, e não fazendo coisas que não são pecados, que ela acha que é pecado. Muitas vezes cai na situação como caíram os fariseus, quando Cristo chega a dizer para eles, assim, olha, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês coam coisas pequenas, vocês se preocupam com coisas pequenas que não têm importância nenhuma, que por si mesmas não tem importância nenhuma, mas vocês cometem o que de fato é pecado. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós começamos muitas vezes a cair nesses enganos. E eu quero convidar os irmãos aqui para ler Romanos capítulo 3. Vamos ler o verso 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 3, verso 20, que diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ao observar a lei, não é observar para justificação, obviamente, porque ninguém pode ser justificado por obras, mas observar a lei porque pela lei vem o pleno conhecimento do que é pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, se nós abandonarmos a lei, nós vamos ficar como um barco à deriva.
como um timoneiro que não tem bússola, que não tem contato, que ele só vê o mar, mas não sabe para onde está navegando. E nós perdemos então o contato como uma das principais partes da revelação de Deus para o homem, que é a sua lei, que mostra exatamente o que é pecado, que mostra exatamente o que é problema, que mostra exatamente o que é perigo. Pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui é bastante interessante porque muitas pessoas dizem, não, Cristo ele aboliu os 10 mandamentos e criou 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos que Cristo fala aqui são os 10 mandamentos. O amar a Deus acima de todas as coisas é do 1º ao 4º mandamento. O amar ao próximo como a ti mesmo é do 5º ao 10º mandamento. Como que eu sei como amar a Deus? Como fazer o que Deus não quer que eu faça com relação a Ele? E o que Deus quer que eu faça com relação a Ele? Como que eu sei disso? Porque está revelado pelo próprio dedo de Deus nos 10 mandamentos. Deus não gosta, Deus não quer que tenhamos outros deuses diante dele. Isso é o 1º mandamento. Deus não quer que façamos imagens de escultura sobre o que há no céu. Não quer que nós adoremos imagens de escultura. Esse é o 2º mandamento. Deus não quer que nós invoquemos o seu nome em vão. Esse é o 3º mandamento. Deus quer que nós interrompamos a nossa semana num dia de cessar atividades, a cada 6 dias parar um dia, para lembrar do Criador e do Salvador, para não ficarmos entregues aos nossos próprios, às nossas próprias atividades de segunda a segunda. É assim que nós amamos a Deus, observando o que Deus falou. Não pela nossa imagem, não pela nossa imaginação. Eu acho que Deus gosta daquilo. Eu acho que Deus não quer que faça aquilo. Não é a nossa imaginação que é a regra de fé. Então, desses 2 mandamentos que Cristo fala, o primeiro, amar a Deus, nós sabemos como fazer isso, porque o próprio Deus nos mostrou coisas que Ele não gosta e coisas que Ele quer que façamos com relação a Ele, que é o 1º e o 4º mandamento. E como amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Observando do 5º ao 10º mandamento, honrando os superiores, a começar por pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho contra as outras pessoas, não cobiçar o que pertence às outras pessoas. Essas são as formas de nós amarmos o nosso próximo. Amarmos eles como a nós mesmos, não fazermos para eles essas coisas que nós não gostaríamos que fizesse conosco. E o próprio Senhor Jesus, ele se aprofunda nesse resumo que ele fez dos 10 mandamentos. Ele não deixa somente esses 2, ele se aprofunda nos mandamentos. Não tem aquela passagem bem conhecida que fala, ouviste dizer não adulterarás, eu lhe digo, quem olhar com intenção impura já adulterou, não é assim? Então Jesus ele se aprofunda ainda mais nos mandamentos. Jesus ele menciona os mandamentos. Ele menciona os mandamentos várias vezes. Uma passagem bem lembrada, por exemplo, para o jovem rico. Ele menciona os mandamentos. Então, irmãos, nós temos que ter essa clareza, né? Porque vivemos numa nação onde a própria igreja, quando eu digo igreja, é a igreja majoritária no nosso país, né? A própria igreja abandonou os 10 mandamentos. E não tem mais contato do que é pela lei que nós sabemos, porque a lei ela mostra plenamente o conhecimento do que é pecado. Então é assim que nós conhecemos nossos pecados e misérias. E a pergunta 5, você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não, lógico que não. Pela própria, o próprio crivo do tempo, a própria experiência humana no mundo nos mostra que não. Nós não conseguimos guardar tudo isso, mas nós devemos observar. Veja bem, você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo.
Então, se nós abandonarmos essa observação desta lei, que é, como eu chamo, um código moral perfeito, nós vamos ficar entregues à nossa imaginação com um agravante, aos nossos sentimentos. Então, se nós tivermos sentimentos de rancor, ou de ódio, ou de raiva, nós não vamos conseguir amar as outras pessoas como a nós mesmos. Então é necessário, irmãos, e muito necessário, para a nossa purificação, porque a fé cristã, ela não é uma fé cerimonialista, que nós ficamos praticando rituais. A fé cristã é uma fé moral, é uma fé do dia a dia. É como eu lido com Deus e com as pessoas no dia a dia, não só em momentos de culto. De segunda a segunda, como que eu me relaciono com as pessoas, né? E também com o próprio Deus. Então, irmãos, o primeiro passo para que nós possamos entender os nossos pecados e misérias é saber que nós sabemos o que de fato é pecado. Porque a lei nos mostra o que de fato é pecado. E sabemos por que vivemos em miséria espiritual. Porque a lei nos mostra o que de fato é pecado e nós não conseguimos cumprir perfeitamente, totalmente a lei. Então, se vamos estudar mais para frente a nossa salvação. Sem essa providência de Deus em nos salvar, nós estaremos perdidos. Mas a primeira coisa que devemos entender agora é que a lei mostra o que é pecado. Ela traz o pleno conhecimento do que é pecado. E o fato de eu olhar para aquela lei, saber o que é pecado, e saber que eu não consigo cumprir perfeitamente aquilo, me mostra a minha miséria espiritual. Então eu necessito de Cristo, da graça de Cristo, como nós vamos estudar, ainda no próximo domingo, ainda não, mas nos outros para frente, se assim Deus nos permitir. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizem nos laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Disse: és meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó Rei, sede
Convido a amada congregação para a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 27. Este capítulo, irmãos, até o início do capítulo 28, ele vai mostrar uma viagem do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo teve que fazer estando preso, uma viagem duríssima onde houve um naufrágio. E o ponto principal que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse sermão é o cuidado de Deus com os moradores da ilha de Malta. Os irmãos vão entender aqui perfeitamente. E eu pretendo, se Deus me der graça, abordar essa questão aqui dessa viagem. Mas, ao final do culto, para que os irmãos tenham uma compreensão um pouco maior, aqueles que quiserem, pode observar o mapa ali, que os irmãos, eu trouxe um mapa e vou deixar ali para os irmãos verem como Deus ele conduz as coisas. E como que eles chegaram nessa ilha de Malta para cumprir o propósito de Deus de abençoar vidas de pessoas que estavam ali, uma redundância, né? Numa ilha, ilhados, mas sem o socorro. Vamos analisar o que houve. Convido a amada congregação, portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, leremos o verso 1 até o verso 3. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo e Eterno, glorificamos o Teu nome, Deus. Entendemos, Senhor, que o Senhor nos trata com misericórdia e derrama sobre nós a Tua graça. E por isso que estamos aqui nessa santa comunhão, ó Deus, observando a riqueza da Tua palavra, Deus, do Teu agir. No mundo que cada vez mais se afasta do Senhor, se entrega à própria imaginação, aos próprios prazeres, à busca dos próprios interesses e benefícios. E nós reconhecemos que é Tua graça, Deus, em meio a essa geração, nós estarmos aqui, em santa comunhão, com nossos irmãos e irmãs, cultuando ao Senhor, que é o Deus vivo, o Rei do Universo, e observando a Tua santa palavra, desejosos, Deus, na expectativa que o Senhor nos instrua. Sim, Deus, que o Senhor nos instrua, porque eu não tenho nada para dizer, ó Pai, na verdade também preciso ser instruído pelo Senhor. Então clamamos que essa Tua graça seja abundante agora, Deus. Que nada nos impeça de entendermos a Tua palavra revelada. Que pelo Teu favor e graça, Teu Espírito Santo venha nos iluminar nesta palavra. E eu clamo a Ti, Deus, rogo a Ti, que neste momento, Senhor, eu diminua. E só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, é que eu oro agradecido. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o condutor da vida e da história. E assim como essa jornada marítima do apóstolo Paulo, Deus nos conduz milagrosamente na jornada da vida e conduz outros até nós para nos ajudar. E muitas vezes nos conduz a outros, para que possamos levar, sermos instrumentos
do próprio Deus. E isso tudo sem que nós percebamos. Deus, Ele é o condutor destas coisas. O texto narra uma viagem em que Paulo, preso, deveria se apresentar em Roma. Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, descreve que ele estava nesse navio também. Como nós vemos aqui no verso 1, onde ele fala, navegássemos, quando foi decidido que navegássemos para a Itália. Então, Lucas também estava neste navio. Um outro fato importante, antes de abordarmos essa viagem, que devemos observar aqui, é este navio adramitino, que diz aqui nos versos 2 e nos versos 3. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, que era esse centurião da corte imperial, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Bem, aqui neste começo, aqui nós vamos procurar entender algumas coisas. Primeiro, o fato de ter esse navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, é algo que deve ser pensado. Por quê? Porque eles estavam indo para a Itália. Esse centurião tinha que levar esses presos e Paulo para Roma. Paulo estava indo para Roma porque o próprio Paulo apelou para César. Então eles estavam indo para Roma. Só que de Jerusalém para Roma, a rota não era costear a Ásia. E eles pegaram esse navio adramitino, que deveria costear a Ásia. Bem, nós não sabemos exatamente por que isso aconteceu, é totalmente contra a rota. O caminho ficou muito mais longo, vamos dizer assim. Talvez fizeram isto, o próprio Júlio, o centurião, talvez tenha feito isto por causa dos presos, para evitar uma espécie de tentativa de fuga dos presos, ou porque eles não conseguiram simplesmente um outro navio. Mas o fato é que é bastante interessante, nós devemos observar essa mudança de rota. Este capítulo 27, ele tem muita semelhança com a nossa vida, irmãos. E aqui nós vamos perceber claramente o agir de Deus. Muitas vezes Deus muda a rota e o percurso que nós estipulamos para nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos a logística da nossa vida. Nós traçamos os nossos planos e nós pensamos, vou por aqui, eu vou por ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar, vou vender, vou edificar, vou derribar. Muitas vezes nós planejamos tudo isso. Mas não são poucas as vezes que Deus muda os planos. Não são poucas as vezes que a nossa rota ela é mudada sem que nós simplesmente não possamos fazer nada. Simplesmente há uma mudança de percurso que nós temos que seguir outro percurso que não é aquele originalmente que nós queríamos fazer e nós somos totalmente impotentes para mudar aquilo. E o que é mais interessante na vida, quando nós observamos a soberania de Deus, é que todas essas coisas para o homem elas são fortuitas. Para o homem, todas essas coisas são fortuitas. Para o homem, todas essas coisas são um acaso, são coincidências, ou destino, ou algo que aconteceu coincidentemente ali por uma mudança. Para o homem, essas coisas são fortuitas. Mas a Bíblia nos apresenta um Senhor soberano que conduz todas as coisas. E todas as mudanças que Deus faz na nossa vida é para algo bom, positivo e produtivo. Ou para nós, ou para outras pessoas. E houve aqui então uma mudança de rota, e Deus muda o percurso. Então, o propósito de Deus era levar esse navio para um outro lugar. Na verdade, o propósito de Deus era atender um homem chamado Públio, cujo pai estava doente nessa ilha de Malta, e toda aquela sociedade, todas aquelas pessoas que viviam ali naquela ilha e que estavam passando por um problema ali de saúde. Nós não sabemos se era uma epidemia ou se era alguma coisa assim, mas o que nós vamos ver no final do texto, no final desse sermão, é que Deus providenciou um meio de atender aquelas pessoas e de chegar uma ajuda ali que não chegaria de outra forma.
Bom, nesse texto nós vamos ver que Paulo chegou a Roma, conduzido de forma maravilhosa pela mão de Deus. O final da viagem vai ser em Roma. E nós vamos ver no percurso quanta coisa aconteceu que Deus protegeu Paulo. Veja que Paulo apelou para César, por isso essa viagem. Se os irmãos quiserem ver aqui em Atos capítulo 25, verso 11. Paulo estava aqui perante Festo. E o verso 11 diz: caso, pois, tenha eu praticado, aqui é o apóstolo Paulo falando, caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então veja bem que Paulo, ele era cidadão romano, sendo acusado injustamente diante de Festo. Então ele pega e apela para César. Esse é o motivo de terem levado para Roma. Agora veja o propósito de Deus nisso, porque se Paulo não tivesse apelado para César, ele teria sido solto. Veja como Paulo, embora apóstolo, ele era um homem também. E ele fazia o que era certo, mas ele não tinha o controle das rotas e percursos da vida que só Deus tem. Como muitas vezes ele falava, queríamos ir para um lugar, mas o Espírito Santo não nos permitiu. Paulo várias vezes queria ir para a Espanha, mas não lhe foi permitido isso. Muitas vezes. Então Deus o conduzia para outros lugares, quando a intenção dele, enquanto homem, por melhor que fosse a intenção era também pregar o Evangelho, a intenção era também apresentar Cristo, a intenção era também edificar igrejas, mas não era exatamente aonde a mente dele queria fazer, mas sim aonde Deus o conduzia. Veja que Paulo, se ele não apelasse para César, ele fez o certo, ele era cidadão romano e falou, vou apelar a César. Mas se ele não tivesse apelado para César, ele teria sido solto. Atos 26, 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem poderia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então veja que para Paulo seria muito mais simples se ele não tivesse apelado e tivesse ficado lá, seria solto. Mas ele não chegaria nesta ilha de Malta e Deus não exerceria o seu grande favor àquelas pessoas naquela ilha de Malta. Agora, é um fato que os caminhos de Deus são misteriosos, né? E quantas coisas teve que acontecer para que ele chegasse lá. Então nós vemos aqui alguns acontecimentos. Veja aqui, do verso 4 ao verso 8 do capítulo 27. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado ao mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade diante de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Esse Bons Portos era na ilha de Creta, ali como o próprio texto diz, que era ali onde nasceu Tito. Lembra? Quando nós estudamos a carta de Tito, nós analisamos esta ilha, né? Então veja que Deus nem sempre nos deixa em bons portos. Eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. O vento no mar estava contrário. Muitas vezes na nossa vida o vento também está contrário. E muitas vezes nós chegamos a lugares aonde a nossa mente nos sugere, aqui é um bom porto. É um bom lugar para ficarmos. Mas muitas vezes a ordem de Deus é, segue em frente. Segue em frente. Quem pode discernir a mente de Deus? Quem pode prescrutar os caminhos de Deus? Quem pode entender a grandeza de Deus? Ou, como disse Jó no texto que nós lemos há pouco, quem pode encobrir o conselho de Deus? E Deus então os fez caminhar
para esses lugares. Aí chega o verso 13 do capítulo 27. Perdão, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhor, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. O apóstolo Paulo, ele conversa com Júlio e fala: olha, é melhor nós ficarmos aqui, porque pode ser que nós encontremos dificuldade na sequência da caminhada. Olha só como Paulo, que não era marinheiro, Paulo nem sequer era pescador como os outros apóstolos, como ele teve um discernimento de perceber algo. Mas diz aqui aquele Júlio que ele preferiu confiar no piloto. E o piloto achava que não deveria ficar em Creta, mas que eles deveriam ir para um outro lugar, porque o inverno se aproximava. A ilha de Creta, como não vai dar tempo de explicar aqui nesse sermão, mas os irmãos que estiveram aqui estudando as pastorais, quando chegamos a Tito, nós vemos que não era um lugar aconselhável para estrangeiros. Era um lugar bastante perigoso, um lugar onde a sociedade não vivia, digamos assim, na sua maioria, de forma honesta. Eles tinham práticas ali que eram contrárias à moral e era de fato um lugar perigoso. Os homens eram maus e perversos ali, eram homens cruéis que viviam nessa ilha de Creta. E o piloto então achou melhor não ficar ali. Era um porto muito aberto para dois horizontes, e ele achou então melhor seguir caminho. Lembrando que há 2000 anos atrás eles não tinham toda essa tecnologia para prever temperaturas e tempestades em mar, como existem hoje nos navios, né? Pois vem aqui o verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem Sirte, arriaram os aparelhos e foram a léu. Bem, os homens pensaram, por mais conhecimento que eles tinham, que o melhor seria não ficar em Creta. Mas procuraram navegar até de forma segura pela costa de Creta. Mas quando eles já tinham se afastado do porto, aí veio este vento chamado Euroaquilão, que é um vento, é um fenômeno que acontece nessa região, conhecido hoje da ciência. E este vento, ele acabou impulsionando o barco mais para frente. Ou seja, os ventos da vida enganam. Começam suave, como aqueles homens falaram: olha, o vento está suave, nós podemos seguir. Mas muitas vezes os ventos suaves, eles trazem verdadeiras tempestades nele. Irmãos, muitas vezes nós entramos em situações na vida que parece que estão de forma suave nos convidando para fazer algo. E nós olhamos aquilo e observamos e procuramos colocar toda a nossa vivência, nossa experiência, e olhamos e falamos assim: olha, é melhor seguir esse vento suave do que ficar nessa ilha de Creta. Essa é uma vivência humana, é uma experiência humana. Mas nem sempre nós podemos prever o que virá nesse caminho. Cada vez mais, irmãos, quando estudamos a palavra, nós vemos que o melhor para nós é deixar Cristo tomar as decisões e a rédea da nossa vida. Como nós falamos
sobre a questão das duas árvores. Quero relembrar essa pequena ilustração aqui. 2 homens plantam exatamente a mesma muda de árvore. E um vai pedindo para Deus, manda chuva, manda frio, manda sol. E o outro apenas fala, Senhor, cuida dessa árvore segundo o teu querer. E a árvore daquele que mandou, que deixou totalmente na mão de Deus, cresce frondosa. E a do outro cresce mirrada. Porque mesmo que a gente ore e peça para Deus, nós não sabemos o que a árvore da nossa vida precisa. Entende, irmãos? A nossa oração não deve ser, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Senhor, faça meu filho fazer não sei o quê. Senhor, faça meu marido fazer não sei o quê. Senhor, faça minha esposa fazer não sei o quê. Não é essa a nossa oração. Não foi assim que Cristo nos ensinou a orar. A oração é, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Senhor, cumpra a sua vontade na vida do meu marido. Senhor, cumpra a sua vontade na vida da minha esposa. Senhor, faça a sua vontade na vida do meu filho. Senhor, faça a sua vontade na vida dessa igreja onde congrego. Ela é tua. Faça a sua vontade aqui. E deixe Deus agir. Porque muitas vezes, irmãos, nós entramos nos ventos suaves e não sabemos as tempestades que vêm pela frente, né? Então, nós vemos essas questões. Os olhos humanos têm coisas que eles não podem prever. Verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao 3º dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Veja que eles estavam severamente açoitados por essa tormenta. Um dia depois de tomarem a decisão de seguir, porque os ventos eram suaves. Eles não conseguiam prever naquela época que viria esse Euroaquilão, essa tormenta. Um dia antes, um dia depois da decisão, a tormenta veio. E quando a tormenta veio, veja bem, eles ficaram, verso 18, eles tiveram que aliviar o navio. E ao 3º dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, eles começaram a deixar o navio à deriva. Não podia mais manter aquelas armações. Eles mesmos jogaram fora aquelas armações. Muitas vezes, irmãos, nós temos que pegar as armações da nossa vida e jogar no mar. E deixa Deus conduzir, deixa Deus agir. Deus é que tem a vontade perfeita e agradável. Deus é que sabe aonde esse navio vai parar. Porque se eles mantêm essa tentativa de conseguir, o navio simplesmente ia rachar no meio. Eu fiz uma pequena pesquisa dessas embarcações antigas e era muito comum isso daqui. Quando havia uma tempestade muito grande, quando a força dos ventos e do mar era contrária àquelas embarcações, eles não tinham propulsão. Então, se eles tentassem, pelas forças humanas, com as armações, o timão do navio, essas coisas assim, muitas vezes o navio se cortava no meio. E o navio naufragava, porque eles tentavam segurar para um lado e o vento jogava para o outro. E aqueles navios simplesmente eles cortavam no meio. Então eram embarcações precárias. E o vento era muito forte. Então eles decidiram lançar tudo no mar, para não ter perigo nenhum dessas velas, dessas armações, fizerem um contraponto aos ventos, de alguma forma. Então, por questão de segurança, era que, basicamente, irmãos, um dos últimos recursos. E aqui ele fala, Lucas ele menciona aqui, que já fazia dias que eles não viam nem sol nem estrelas. Não viam sol, lua e estrelas. E aí finalmente perderam a esperança de salvação. É isso que diz o livro do Apocalipse. Sem luz não há esperança. À noite, eles tinham que se conduzir pelo menos, eles sabiam mais ou menos, pelas constelações, mais ou menos, eles tinham conhecimento. Os marinheiros, eles tinham esse tipo de conhecimento. Eles simplesmente não sabiam onde eles estavam. Não tinha luz nenhuma de nada. Estavam totalmente perdidos. Quando o homem perde a luz, ele perde a esperança.
Irmãos, quando a pessoa abandona a palavra de Deus, quando a pessoa abandona Cristo, que é a luz dos homens, quando a pessoa começa a não dar o devido valor que essas coisas têm na nossa vida para nos conduzir com segurança, para que nós possamos ver o caminho, para que nós possamos entender aonde estamos e para onde estamos indo, para que nós possamos confiar. O que resta para o ser humano é perder totalmente a esperança. Sem luz não há esperança. A pessoa tenta, e chega um momento que ela começa a perder de fato a esperança. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Deixa eu ver até onde eu tenho que ler. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Olha só como Deus revelou para ele aqui, irmãos, quando todos já estavam perdendo a esperança. Lembra que Júlio, o centurião, ele decidiu não ouvir Paulo, mas dar crédito ao piloto. E o piloto disse: o vento é suave, vamos seguindo. Aqui, eles ficaram, tiveram que a tormenta, o Euroaquilão veio, eles foram lançados para alto mar, para mar aberto mesmo, deixaram a costa da ilha de Creta, foram cada vez mais lançados em mar aberto, e há dias que eles não viam sol, lua e estrela, sem luz nenhuma. Jogaram a armação como que basicamente um último recurso, e perderam a esperança. Perderam totalmente a esperança. Mas aí Paulo resolveu ser luz. Eles não viam sol, luz e estrela, mas Paulo tinha uma luz para mostrar para eles, que é Deus. E Paulo falou para eles: não temam, se alimentem, tenham bom ânimo, nós vamos precisar de força, se alimentem, porque o Deus de quem eu sou, Ele me mostrou que nenhum se perderá. O navio vai se perder, mas nenhum dos que aqui estão se perderão. Paulo teve ousadia e coragem de levantar aqueles homens, de ser luz naquele lugar, onde ele estava ali, naquele navio, no momento crítico, onde as pessoas, irmãos, quando fala, eles estavam em alto mar, numa situação como essa. Para nós é bem tranquilo ler isso aqui, né? E perderam totalmente a esperança, dias sem ver luz, estrela e sol, perderam totalmente a esperança. Irmãos, eles estavam em pleno desespero. Eles estavam em mar aberto, num barco, num navio, sem as armações, sem mais força nenhuma que podia conduzir aquilo, sem iluminação, sem nada. Eles estavam esperando simplesmente o navio naufragar e eles perecerem ali. E o apóstolo Paulo, então, ele decide ser luz, e ele vem falar: Paulo trouxe bom senso e bom ânimo, apoiando as pessoas na fé. É assim que nós somos luz. Nós não somos luz trazendo palavras de desvarios, que sem fundamento, que nós não temos, nem nós mesmos temos convicções. Não é assim que nós somos luz. Nós somos luz trazendo bom senso, trazendo bom ânimo, exortando as pessoas a terem bom ânimo e apoiando as pessoas a crerem, a terem fé, a segurarem. É assim que nós podemos ser luz. E isso tudo nós fazemos mostrando Deus. E nós mostramos Deus através da palavra que Ele revelou. É a única forma de mostrar Deus. Podemos mostrar pela natureza que existe um Criador. Mas mostrar quem é este Deus, como Paulo fez aqui, é simplesmente pela palavra de Deus. Então nós vamos seguindo aqui, verso 27. Quando chegou a 14ª noite, 14 noites de naufrágio ali, não é naufrágio, é a deriva. Quando chegou a 14ª noite,
sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Os marinheiros tinham conhecimento. E eles pressentiram que tinha alguma coisa ali. Falou: a hora que esse navio bater, o navio vai romper no meio. E eles tentaram ainda algumas manobras ali, do jeito precário que já estavam, sem as armações do navio. E eles, pela experiência marítima que eles tinham, eles falaram: esse navio vai bater, vai romper no meio. E o que os marinheiros fizeram? Desceram um bote para eles mesmos se salvarem. Os marinheiros fizeram isto. E aí Paulo, percebendo isto, veja como nós devemos estar atentos às situações. E a nossa família, por exemplo, a nossa igreja, a nossa casa, aos perigos que podem acontecer. Paulo estava atento. E Paulo, percebendo isso, foi falar com Júlio, falou: não deixa os marinheiros ir embora, porque se eles forem embora, nós não vamos poder nos salvar. Irmãos, a fé, o bom senso e o ânimo. A fé que Deus me falou que ninguém vai se perder nesse navio. O bom senso, Deus vai usar esses marinheiros, porque eles são os profissionais. Se tem alguém aqui que pode controlar um pouco de alguma coisa aqui, são eles. Então, irmãos, nós devemos reconhecer que Deus colocou pessoas que muitas vezes são capazes e competentes para nos ajudar em algumas situações da nossa vida. Nós devemos confiar no piloto do navio, nós devemos confiar no piloto do avião. Nós não vamos entrar no avião e falar: não, deixa que Deus vai nos guiar. Não, nós precisamos de um piloto. Nós precisamos de alguém que saiba o que está fazendo. Nós precisamos disso. Então, a nossa fé, ela não é uma fé desvairada. Se por algum motivo falhar isso, Deus a si mesmo pode nos salvar, se esse foi o propósito dele. Mas Deus nos deu tudo que existe, existe porque Deus permitiu. Por exemplo, os recursos da medicina. Deus pode curar uma pessoa sem tomar o remédio? Pode. Mas se Deus permitiu que existam as circunstâncias, nós podemos também recorrer a elas. Então nós precisamos, irmãos, de entender que a nossa fé, ela não é uma fé desvairada, mas ela é uma fé de bom senso. Ou seja, aquele Deus que é soberano e que governa tudo, fez a medicina chegar no avanço que chegou. Nós precisamos da polícia militar. Nós precisamos de segurança pública. Nós precisamos dessas coisas. Então Paulo, quando ele vê que os marinheiros estão indo embora, Paulo fala com Júlio, fala assim: não deixa eles ir embora. Porque se eles forem embora, nossa chance aqui vai ser... Ou seja, Paulo, ele mesmo levantou a questão da fé. E ele mesmo levanta a questão do bom senso. É através desses homens que Deus vai também usar esses homens para também nos cuidar aqui nessa situação que nós estamos. Verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Então Paulo continua sendo luz. E Paulo chama a atenção deles e fala assim: olha, vocês não podem se entregar a essa situação, sabe por quê? Nós ainda não morremos. E eu creio no Deus que me trouxe até aqui e que Ele tem poder para nos salvar a todos. E Ele me mostrou.
que nenhum de nós se perderá. 276 pessoas. Portanto, não se entregue. É como dizer assim, olha, o naufrágio não vai te matar, então não morra de fome. Não se mate aí sozinho por causa do seu desespero. Não se mate sozinho por causa da sua desesperança. Não se mate sozinho porque você não está vendo solução. Você ainda não morreu. Você continua vivo. Então se alimente, fortaleça-se, continue. O barco ainda não virou. Você ainda não foi lançado ao mar. Continue cuidando. Irmãos, a nossa vida é exatamente assim. Não pare de se alimentar, não pare de se alimentar da palavra, não desista, não se entregue, não jogue a toalha, não perca as esperanças. Irmãos, eu gosto muito de luta de boxe, muito. E uma das coisas que se aprende no boxe é o seguinte, enquanto não veio o nocaute, você pode entender aquela luta, se adaptar e aprender a lutar contra aquele adversário que está te espancando. Sabia disso? Enquanto não veio o nocaute, você pode entender como é que ele está lutando, como é que ele está te batendo, se adaptar àquilo e reverter a situação. E quantos lutadores já não conseguiram fazer isso? Então, irmãos, não se entregue, continue em frente, vai seguindo. Vai seguindo, é isso que Paulo fala para aqueles homens. Se alimentem. Muitas vezes, irmãos, nós temos às vezes umas coisas do ser humano, né? Quando eu falo nós do ser humano, muitas vezes a gente sofre por antecipação. A gente fica sofrendo por coisas que não aconteceram. A grande maioria dos nossos medos nunca vão acontecer. E muitas vezes a gente perde noites de sono. Irmãos, às vezes a gente perde os melhores momentos da vida, porque a gente não aproveita os melhores momentos da vida. Estando com pessoas que a gente ama, fazendo coisas úteis para Deus, para as pessoas. Porque dentro da nossa cabeça nós estamos com medo, nós estamos sem esperança, nós estamos sem luz, nós estamos desiludidos, estamos deprimidos, estamos abatidos. Irmão, tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Tenha bom senso de ver as coisas, seu coração continua batendo. Você tem muita coisa ainda que você pode produzir e fazer. Não pare de se alimentar, não pare. Como esse marinheiro aqui, eles dependiam desses marinheiros, né? Muitas pessoas dependem da gente, de cada um de nós. Não tem ninguém, irmãos, no mundo que é totalmente inútil e incapaz. Não tem. Todos nós temos condições de ajudar alguém, de fazer alguma coisa para alguém. Então vamos lá. Paulo insiste então no bom senso, verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e lançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para aquela praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Olha só, como foi possível, de fato o navio se perdeu, mas como foi possível aquelas pessoas todas sobreviverem? 276 pessoas. Chegaram totalmente casualmente, porque lançaram mão como é que chama? Do timão lá do navio, né? Recolheram a âncora, deixaram o navio. O navio foi sendo conduzido. Lembra que nós falamos no começo? Para os homens é tudo de forma fortuita, mas Deus está operando. E Deus leva esse navio, irmãos, para duas correntes de água. E essas duas correntes levaram o navio para encalhar na ilha de uma forma tão salvadora, vamos chamar assim, que a parte da frente do navio encalhou ali e não podia mais mover. Atrás se abriu totalmente. Perdeu o navio, mas aquela parte ali conseguiu manter eles a salvos ali vivos, onde eles ficaram encalhados. E aí então,
os marinheiros, os soldados, eles falam, olha, os que sabem nadar vão primeiro, lance. Primeiro os soldados queriam matar os presos, que era uma prática dos romanos. Em qualquer situação que acontecesse, que não pudessem chegar ao destino, eles matavam os presos para não ter perigo do preso fugir. E aí, Paulo rogou que ninguém morresse. E aí então eles ouviram e conseguiram chegar àquela ilha. O propósito de Deus prevalece. Deus move o coração do centurião a favor de Paulo. A palavra de Deus a Paulo se cumpriu e todos se salvaram. Os soldados só não foram mortos porque o centurião simpatizava com Paulo. Deus moveu o coração daquele centurião a favor do Paulo. A palavra de Deus diz assim, como ribeiros de água que se movem de um lado para outro, assim é o coração dos poderosos na mão de Deus. Quando você precisa resolver uma situação e precisa que algum que seja mais poderoso que você tome determinada decisão, ore a Deus e fale a Deus, Senhor, assim diz sua palavra diz isso, e eu creio na sua palavra. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua fé. Nós precisamos apenas de Cristo, o justo viverá pela sua fé. E olha e fala, Senhor, eu creio na sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. E a sua palavra diz, como ribeiros de águas, que se move de um lado para o outro, para a direita ou para a esquerda, assim é o coração dos poderosos na tua mão. O Senhor pode mover o coração dele para um lado ou o coração dele para o outro lado. E foi isso que Deus fez no coração desse centurião. Moveu o coração dele em favor a Paulo. Ele poderia simplesmente odiar Paulo, né? Poderia achar Paulo prepotente, poderia não gostar. Como é que a gíria fala? Não ir com a cara de Paulo, né? Não, mas Deus moveu o coração dele para simpatizar com Paulo. E aí, salvou a vida de todos aqueles presos que estavam lá. Até Aristarco de Tessalônica, Macedônia, estavam lá com eles. Então nós vemos aqui, o propósito de Deus prevalece, Deus move o coração do centurião a favor de Paulo, a palavra de Deus prevalece. Agora vejam, para nós encerrarmos, o propósito de Deus em toda essa tormenta. Aqui para a gente ganhar tempo, eu vou ler do 28, do 1 ao 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Agora olha só, lembra, acabamos de falar, né? Que Deus move o coração das pessoas. A ilha era cheia de bárbaros. E esses bárbaros trataram eles com humanidade. Olha só. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. O que ele quer dizer com esse singular humanidade? Misteriosamente, em vez de eles nos tirarem a nossa pele, como os bárbaros costumavam fazer, nos retalhar, nos cortar inteirinho, os bárbaros, em geral, os bárbaros nessa época aqui, todo tipo de ameaça para sua mulher e seus filhos, eles simplesmente, estripavam, eles tiravam os órgãos internos de qualquer tipo de ameaça. Se chegassem pessoas do nada, eles podiam sentir aquilo como uma ameaça. E Lucas, ele fala aqui, singularmente, nos trataram com humanidade. Olha quantos perigos eles estavam expostos, né? Além do próprio mar, né, do vento aquilão, quando chegar numa ilha como essa aí, cheia de bárbaros. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles agiram contra sua forma de agir normal. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. E alguém pode dizer, né? Poxa, mas para que tudo isso, né? Se Deus é tão poderoso, por que tudo isso? Eu já tinha sobrevivido ao naufrágio. E agora uma víbora se prende na mão dele. Irmãos, Deus aqui tratando com esses bárbaros. Veja só. Verso 3, tendo Paulo juntado e tirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Olha a conclusão que os bárbaros chegaram a princípio. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo,
não sofreu mal nenhum. Mas eles, os bárbaros, esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam: ele é um Deus. Tipo, eles viram que aquele homem sobrevivia de forma sobrenatural. E eles eram pagãos, obviamente, os bárbaros falaram: não, esse é um Deus. Eles reconheciam que tinha uma força sobrenatural que já tinha livrado aquele homem do naufrágio e agora de uma víbora. E obviamente, o texto aqui não vai mencionar, mas o apóstolo Paulo ele era um evangelista, né? E todo lugar que ele ia, ele evangelizava as pessoas, e as pessoas tiveram este contato com Paulo. E por fim, do verso 7 ao verso 10, onde vamos terminar. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, veja que essa ilha ela estava passando uma situação, como descreve aqui os sintomas do pai de Públio, né? Uma desenteria e uma febre muito alta. Não sabemos o que era isso, uma doença pessoal ou, quem sabe, uma pandemia, porque outros doentes da ilha foram levados lá também, né? Isso aqui, aparentemente, são sintomas dessas viroses ou até mesmo de uma doença mais séria, né? Por exemplo, hoje nós conhecemos a dengue, que é uma doença que causa esse tipo de coisa. Não sabemos que tipo de situações estava acontecendo nessa ilha, mas quando Paulo cura o pai deste homem, Públio, os outros, todos que estavam doentes na cidade, todas as pessoas, que tinham várias pessoas doentes na cidade, levaram todas para lá. E aqui nós vemos manifesto a credencial apostólica de sinais e maravilhas, né? Os que possuíam esses dons de cura no Novo Testamento, todas as pessoas que eles curavam, que eles determinavam a cura, eram curadas. E aí então, todas as pessoas foram curadas. Conclusão, irmãos. Nosso sofrimento é para alcançar outros. Tudo isso aqui, depois os irmãos que quiserem olhar no mapa, vai ver como eles saíram totalmente do rumo de Jerusalém para Roma. Como que Deus os fez chegar nessa ilha de Malta. Atender aqueles bárbaros e essas pessoas que Paulo curou ali. O nosso sofrimento é usado para alcançar outros. Eu quero só deixar um versículo aqui com os irmãos, antes de encerrarmos, que é o 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, o sofrimento do cristão, ele serve para consolar outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Nada é em vão na vida cristã. E assim, pelo sofrimento de muitos, nós também fomos alcançados e confortados. Se nós estamos hoje aqui reunidos, estudando a sã doutrina, é porque pessoas deram a vida para que pudéssemos chegar neste ponto. Confie e descanse no Deus da história, que mantém o universo. Assim como ele alcançou aquela ilha, ele te socorrerá também em todo tipo de socorro que você precise. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 51. Como resposta a esse sermão. Deus vos guarde pelo seu poder, sempre
guarde no seu grande amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, do trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Convido a amada congregação que se coloque em pé. Uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Que Deus abençoe, guarde e proteja a todos os irmãos. Oremos. Pai bendito e santo, nós te louvamos e te rendemos graças, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Senhor, pela tua proteção. Não importa os ventos contrários, Deus, não importa as condições do navio. O que importa, Deus, é o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor de forma maravilhosa enviou socorro para aquelas pessoas naquela ilha de Malta, Deus. O Senhor de forma assombrosamente maravilhosa poupou aqueles homens que estavam naquele navio. E assim o Senhor nos deixa grandes ensinos, Deus, até para a nossa vida secular, ó Deus, para que possamos ter confiança, não temer, ó Deus, as tempestades da vida, confiar, ó Deus, que o Senhor está sempre no comando de todas as coisas. Permita, Deus, que nunca tenhamos desesperança, Deus, que possamos sempre estar nos alimentando, seguirmos sempre com bom senso, bom ânimo e apoiados na fé, ó Deus, na rocha que é mais alta do que nós, que é Cristo e a tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Despeça-nos em segurança, permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na tua santíssima presença. Permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome, se assim for a tua vontade, Deus. Se for a tua graça, cura os enfermos que estão no teu nome, que estão no nosso meio. De forma especial, lembramos a irmã Célia, Deus, sê com ela, por favor, ó Deus. Nós confiamos na tua graça, pedimos, Deus, se for da tua vontade, Deus, a cura para a honra e glória do teu nome. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, livra-nos de todo o mal. Muito obrigado pelo teu amor e graça. Abençoe, Deus, a sequência das 2 últimas aulas que faltam da história da igreja. Que seja a bênção nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor use de acordo com a sua vontade, que só prevaleça a tua graça e a tua vontade. Livra-nos de todo o mal. Abençoe o concílio que teremos no começo do mês de outubro, Deus. Que somente a sua vontade prevaleça ali em todas as instâncias. Muito obrigado pela sua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos, pedindo que o Senhor abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Obrigado, Senhor, e amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se.